eu sou o Gustavo e esse é o De Olho na Notícia. Bora se atualizar com o que aconteceu no fechamento de setembro. Vamos olhar para o dia 16 até o dia 30 e o que impactou para a gente no mundo e no Brasil também. Começando pelo primeiro tema aqui, os juros. Os Estados Unidos anunciou o aumento dos juros para conter a inflação por lá. Eles subiram 0,75%. Diferente aqui no Brasil, teve uma última reunião aí do Copom e eles mantiveram o valor da nossa Selic em 13,75%. Até porque a inflação aqui está mais controlada, então não precisaram subir dessa vez. Por mais que na ata eles até declararam que se precisar eles podem subir um pouquinho num patamar baixo, mas ainda não descartaram essa possibilidade, por mais que a inflação esteja indo bem. Inclusive a inflação é o segundo ponto aqui das nossas notícias. Vamos falar três coisas relacionadas à inflação. Primeira delas, saiu a prévia da inflação de setembro, ela vai se confirmar ali na metade do mês de outubro, tá? E seguimos com mais uma deflação, pois é, os preços seguem diminuindo, um alívio para os nossos bolsos. Outro ponto da inflação é o IGPM, que é um outro medidor de inflação normalmente usado para os imóveis, né? Quando teve aquele boom, todo mundo ficou sabendo, conhecendo ele. Ele também teve uma deflação aí do último mês para cá, então mais uma notícia super positiva. E a última não é aqui no Brasil, é lá na Europa, lá na zona do euro, a inflação segue aumentando, impacto direto da guerra, principalmente porque a Rússia ainda está com problema de fornecimento, né? Problema, né? Sabe como que são as estratégias lá, a gente está acompanhando de perto, então ainda não está com fornecimento legal para a Europa, então a energia está puxando a inflação por lá, e isso gera um caos gigantesco. Seguindo aqui, vamos falar de finanças pessoais, porque por mais que a inflação esteja diminuindo, né, tendo uma deflação, os números antigos ainda não são positivos e, digo mais, bateu recorde negativo. Vamos falar de endividados e inadimplentes. Os endividados aumentaram, então foi para 53,1% das famílias dos brasileiros. O que quer dizer os endividados? São as pessoas que têm dívida, mas estão pagando. E aí o recorde negativo está nos inadimplentes, que tem a dívida e não está conseguindo pagar. Atingiu 68 milhões de pessoas, infelizmente. E isso é efeito, obviamente, da inflação alta que a gente estava vivendo, né? Então, os números estão vindo, agora está tendo melhoria. A expectativa é que no futuro, então, esses números de endividados, inadimplentes, possa cair, onde eles possam negociar, pagar, quitar, enfim. Bom até ficar de olho no Serasa, eles fazem vários feirões para poder limpar o nome, então vale a pena ficar de olho. Para finalizar, então, antes dos números, Plano de Saúde. A gente tinha falado aqui que o Senado tinha aprovado aquele rol taxativo voltar para o Plano de Saúde, né? Então, os planos de saúde tinham uma lista de exames, tratamentos que eles queriam cobrar por fora, e aí agora voltou a poder fazer e não ter nenhuma taxa. Então, pela ordem, né, Câmara, Senado, Presidência, o presidente, o Bolsonaro, aprovou. Então, aquela lista, você pode fazer o seu tratamento comprovando a eficácia que o plano de saúde tem que cobrir. Então, se você tem um plano de saúde, consulte direitinho para saber como que tá essas regras, porque desde setembro já está valendo, certo? Para finalizar, então, os números aqui do Ibovespa, SP500, o IFIX, o Bitcoin e o dólar. Vamos lá, lá no dia 16, a Ibovespa estava 109, subiu para 110, então uma subida aí de 0,69. O S&P 500, 3.800 pontos, foi para 3.500, então teve uma queda aí de 7,41%. Isso por conta do FED, então eles aumentaram os juros e aí rola aquela migração. A galera que está na renda variável sai da renda variável e vai para a renda fixa porque está pagando mais. Então uma evasão ao risco, por isso que a gente vê a bolsa deles caindo. O IFIX saiu de 2.984 para 2.991, 0,23, quase que andou de lado, não teve nenhuma mudança. O Bitcoin, 103 mil para 104 mil, uma subidinha de quase 1%, então isso também é positivo, por mais que as pessoas poderiam ter uma aversão, né, ao risco e ter uma queda aguda, pelo menos se manteve aí num patamar ok. E o dólar saiu de 5,25 e subiu para 5,41, 0,5% aí de alta. Isso é a amostra desse movimento. Se o risco está com problema, as pessoas vão para moedas mais fortes. Então o dólar acaba sendo uma busca para ter uma carteira mais tranquila. Beleza? Essas foram as principais notícias do fechamento de setembro. Algumas se encerraram, né, como por exemplo a questão da ANS, e outras abriram ainda ou continuaram para a gente seguir de olho. Por exemplo, inflação, vamos ver como que vai ser. Essa questão dos inadimplentes, vamos ver como que vai continuar evoluindo para ter uma redução desses números. Então,
tudo para ficar de olho e eu te vejo ali na metade de outubro para fazer esse fechamento inicial do mês. Beleza? Até mais!